Pode se assentar, meu querido. Obrigado, louvor. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, essa palavra que eu quero ministrar ao seu coração, eu creio que ela pode, qualquer palavra, não apenas essa, mas eu creio que essa palavra, essa noite, ela tem o efeito de trazer para você muitas respostas e também te reposicionar em Deus, alinhar o seu coração. Eu creio que o que Deus vai ministrar ao seu coração, por isso eu peço que você fique muito atento ao que eu vou falar. Fique muito atento. Não perca nada, se possível, anote tudo. Anote. E se você não veio preparado para anotar, ouça durante a semana. Pare um tempo para ouvir de novo. Porque eu creio que assim como essa palavra tem mexido comigo, com a minha vida, como ela tem transformado o meu coração, a minha mente, como ela tem me renovado, eu creio que ela vai transformar a sua também. Talvez você pergunte, pastor, mas você está vivendo, então você não está vivendo essa palavra? Né? Queridos, eu creio que eu tenho vivido sim essa palavra. Talvez não na sua totalidade, mas eu não posso limitar a palavra de Deus às minhas experiências pessoais. Porque se eu limitar a palavra de Deus às minhas experiências pessoais, só aquilo que eu estou conseguindo de fato viver, eu vou estar limitando Deus de trazer algo especial para a tua vida. Então eu creio que todo pastor, todo pregador da palavra de Deus, como disse o pastor Leandro Vieira, que passou aqui recentemente, além de ele pregar, ele está sendo pregado, né? Ele próprio está sendo pregado. Então eu creio que todo pastor, ainda que ele traga uma revelação, algo, Deus primeiro está ministrando a vida dele também. Ele também está passando pelo processo. Então o que eu quero falar com você nessa noite é sobre as chaves do reino de Deus. As chaves do reino de Deus. Amém? E essas chaves falam da soberania de Deus, fala da grandiosidade de Deus, do poder soberano e absoluto de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus 16, no versículo 13 ao 20. Mateus 16, do 13 ao 20. Se você não tem o hábito de anotar as mensagens, eu até sugiro para você, compre um caderninho. Compre um caderno que você vai gastar R$5, uma caneta Bic que você gasta mais R$1, não sei quanto é uma caneta Bic, vai ser uma caneta Bic, mas deve ser por aí, né? Querido, e traga. Eu aprendi a fazer isso, hoje eu acabo anotando no meu celular, no tablet, para mim é mais fácil que eu vou registrando ali. Mas traga um caderno, essa semana compre um caderno, para você anotar os pontos principais, aquilo que está sendo rema para você, aquilo que Deus está te revelando. Porque durante a semana você abre de novo, vai mexendo naquilo. Então não fique simplesmente, porque imagina, eu vou falar aqui talvez por 40 minutos, você vai guardar, de 40 minutos você vai guardar no máximo 10 minutos do que eu vou falar. Porque é assim que funciona, Então procure anotar, seja zeloso, amém? Então vamos lá, Mateus 16, do 3 ao 20, pode projetar por gentileza. A palavra de Deus assim: tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam eles: uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhes Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhes Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado nos céus. Vamos repetir comigo esse versículo aqui. Vamos todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares,
desligares na terra, será desligado nos céus. Próximo, para concluir. Amém. Até aí tá bom, velho. Tá ótimo. Queridos, alguém aqui já teve algum molho de chaves perdido? Alguém já perdeu? É um problema, não é? A primeira coisa que você vai fazer é correr. Se é da tua casa, tem que comprar tranca nova, sei lá, aí o bandido achou, tá perseguindo, pegou, já começa a pensar 500 mil coisas, né? Se você perdeu um molho de chaves. Mas talvez pior ainda do que você perder um molho de chaves, é você ter um molho de chaves e não saber para que porta serve. Por exemplo, quando você vai se mudar para uma casa nova, você chega naquela casa, uma casa alugada, que já tem vários cadeados, trancas, daí a imobiliária te dá um molho de chaves. Gente, você sai se batendo, não é verdade? Até achar qual cadeado serve, qual porta vai abrir, né? Até você fazer tudo isso é um empenho. Talvez seja a primeira coisa quando você vai entrar numa casa nova, é você tentar decorar ou tentar descobrir qual chave abre qual porta, para que chave é aquela porta. Não é verdade? Então, da mesma maneira, você ter as Escrituras, você ter a Palavra de Deus, é a mesma coisa. De nada adianta você ter a Bíblia da última moda, tem a Bíblia do pregador, tem a Bíblia do adolescente, tem a Bíblia do pastor que ora, né? Tem a Bíblia da mulher pentecostal, né? Tem a Bíblia de tudo. E de nada adianta você ter a melhor Bíblia, a Bíblia do Power Rangers, entendeu? Se você não souber como usar essas Escrituras. Pior ainda se você tem a Bíblia e você não lê. E como diz já um ditado, uma frase, pior do que aquele que não sabe ler, do analfabeto, é o chamado analfabeto funcional, é aquele que sabe ler, mas não lê. Não é verdade? É pior. Então, queridos, de nada adianta eu ter aqui no meu tablet, no meu celular, uma Bíblia. De nada adianta se eu não souber como usar. Porque às vezes você até lê, mas você não sabe como usar as leis, os princípios que estão inseridos, contidos na Palavra de Deus. Não é verdade? Daí o que acontece? Acontece o seguinte: você, quando recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, você está salvo, tem certeza da sua salvação. Agora eu vou para o céu, só vitória, só glória, né? Como é que é na música? Agora só vitória, agora só vitória, agora só vitória, só vitória, né? A luta terminou, né? Então, queridos, você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, agora só vitória, agora só glória. Só que nós, quando recebemos a Jesus, Ele entrega nas nossas mãos uma chave, um molho de chaves. E daí você adentra o reino de Deus. Nós ficamos com um molho de chaves nas mãos e ficamos sentados na sala de estar. Porque ou não temos interesse em descobrir mais nada, para a nossa salvação está pronta, já aceitei Jesus, já vou para a igreja nos domingos, está ótimo, já dou o meu dízimo, a minha ofertinha lá para ajudar o pastor, pagar as contas da igreja, né? E de vez em quando me reúno com o discipulador lá, a gente bate um papo, toma um café e já está bom. Mas, querido, o reino de Deus vai muito além disso. O reino de Deus é muito maior e mais amplo do que tudo isso. Nós recebemos hoje aqui membros, mas o reino de Deus não é feito de membros. O reino de Deus é feito de cidadãos do reino dos céus. A igreja tem membros, o reino de Deus tem cidadãos no reino de Deus. O reino de Deus tem reis e sacerdotes. Por isso que Jesus é o rei dos reis. Amém? Então, você está me acompanhando? Amém. De nada adianta, se nós não soubermos como usar, como aplicar, quais chaves abrem quais portas, para que serve qual chave. E daí nós passamos uma vida inteira quebrando a cabeça e tentando resolver os problemas da vida, e tentando pagar as contas, e tentando correr de um lado para o outro para tentar sobreviver. E de repente vai surgindo as circunstâncias, os problemas vão nos levando, que nem uma grande enxurrada, uma grande enchente, vai nos levando de um lado para o outro,
e a gente não tem o controle sobre as circunstâncias da vida, porque nós simplesmente não sabemos o poder que está ao nosso dispor, está nas nossas mãos como igreja do Senhor. E quando Jesus disse para Pedro, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai que está nos céus. Quando Pedro falou isso, Pedro teve uma revelação de quem era o Cristo, de quem era Jesus. Ele falou, então por causa disso eu vou revelar para você algo. Por causa dessa revelação que você teve, desse interesse que você teve, eu vou abrir uma nova porta, eu vou te entregar chaves para que você possa abrir novas portas. E eu digo para você que tu és Pedro, e sobre essa pedra, Jesus não está falando de Pedro, Jesus está falando dele mesmo, sobre essa pedra, que era ele mesmo, as portas sobre esta pedra, essa rocha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que é a igreja. Então, queridos, existe um poder extraordinário que Deus nos confiou. Só que nós, infelizmente, a religião, infelizmente, a nossa cultura ocidental, infelizmente, nós fomos criados numa cultura que nós pouco entendemos o que é um reino. Nós já nascemos numa democracia, não é verdade? Né? Poucas culturas do mundo hoje têm um reino, tem um rei, uma rainha, e ainda assim já não funciona, é mais para enfeite. Mas se você for, por exemplo, na Inglaterra, se você for no Japão, na Suécia, onde ainda tem reis, com certeza a mentalidade dos cidadãos daquela nação é diferente de nós, povo aqui da América do Sul, da América do Norte, porque nós fomos criados, já crescemos numa comunidade, né? Uma cultura, na verdade, uma cultura democrática. Infelizmente por isso. Mas amém. Então, o que eu faço, pastor? Como é que eu faço? Que chaves são essas? Que portas que elas abrem? O que eu faço? Como é que eu as uso? E nessa noite eu quero, com a graça de Deus, tentar, da maneira mais simples possível, trazer para você, não as chaves. Eu vou te dar algumas chaves para você nessa noite. Eu creio que Deus vai entregar algumas chaves para muitos que estão aqui. Eu creio, Deus colocou isso no meu espírito, que Deus vai entregar chaves para muitos que estão aqui, abrir portas que por anos você está batendo nessas portas, por anos você não está insistindo, não sabe como abri-las. Eu creio que nessa noite o Senhor vai trazer uma revelação nova ao teu espírito e Ele vai te mostrar como usar essas chaves. Porém, isso vai depender mais da sua busca, do seu interesse, do seu querer, do que simplesmente eu vim dar para você aqui na sua boca todas as chaves, até porque eu ainda não sei quais são todas as chaves, eu estou descobrindo quais são as chaves, mas te garanto querido, isso vai transformar a sua vida. O que as chaves representam? O que as chaves representam? Eu vou passar rapidinho, que a chave representa a autoridade. Fala comigo, autoridade. Por que ela representa a autoridade? Porque com a chave você tem autoridade para você acessar a porta quando você quer. Você entra e sai quando você quer. Quem tem a chave tem o poder, tem a autoridade. Não é verdade? Quem que tem autoridade sobre essa igreja? O pastor Kelsey. A chave está na mão dele, ele é o pastor da igreja. A chave é dele. Eu também sou pastor, também tenho uma chave que abre o portão ali. Mas ele é o pastor, né? Numa casa, quem é a autoridade? É quem tem a chave. Você dá a chave para o seu filho, para a sua filha que tem 5, 10 anos de idade? Não dá, né? No máximo você até deixa com ele por uma circunstância ou outra, mas já pega de volta. Você não deixa ele ficar andando com a chave para cima e para baixo. Então quem tem a chave tem a autoridade. A chave, ela dá acesso instantâneo a tudo aquilo que ela consegue destrancar. Nós temos acesso imediato aos tesouros celestiais. A chave também, ela representa a posse de tudo aquilo que a chave destranca. Isso significa que nós temos posse do reino dos céus na terra. A chave também, ela representa controle. Nós podemos decidir quando abrimos e fechamos. E quem terá acesso por essa porta? Não é verdade? Então a chave, ela representa controle. Ela representa a autorização para agir em nome de alguém ou a favor daquele que nos deu a autoridade. Nós temos poder para influenciar o céu. Eu me lembro que
Quando ela ainda adolescente, já trabalhava fora, e um patrão meu, vários patrões, isso aconteceu umas 3 ou 4 vezes, com patrões diferentes, mas eles confiavam em mim. E eles iam viajar com a família e deixavam a chave da casa para mim pousar e cuidar da casa. Então a autoridade estava comigo, o poder estava comigo. Na verdade, ele transferia o poder para mim, porque eu estava em posse da chave, eu tinha autorização para entrar e sair quando eu quisesse. Então a chave ela representa muitas coisas, ela representa poder. A chave representa liberdade, irmão. Fala comigo, liberdade. Liberdade. Por quê? Porque eu entro e saio por essa porta, eu tranco e destranco ela quando eu quiser. Eu abro e fecho a hora que eu quiser. Mas não é na hora que Deus quer? Não é na hora que Deus quer? Não é no tempo de Deus? Tem coisas que nós muitas vezes estamos vivendo, você está vivendo por anos, porque você não descobriu ainda qual é a chave que acessa, porque se você tivesse descobrido talvez há 10 anos atrás, você já teria acessado a porta, você já teria entrado por ela, querido. Não depende do Senhor, não depende de Deus, depende de você descobrir que chaves são essas. Você está entendendo como é poderoso isso? Esse assunto como ele é profundo e ao mesmo tempo simples, né? Vamos avançar aqui. Então, como explicar tudo que Jesus fez? Vamos pegar a vida de Jesus. Jesus veio como o Verbo encarnado de Deus. Quando a gente lê os evangelhos, não dá a impressão que parece que a vida de Jesus era tão simples, era tão fácil, porque Jesus ele não tinha posse de coisa alguma, só que ele tinha posse das chaves do reino. Quando Jesus precisava de alguma coisa, ele providenciava. Então, certo dia Pedro chega para Jesus e fala: mestre, estão cobrando os impostos, como é que eu faço? Tenho que pagar imposto? Não tem. Jesus fala: ó, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E Jesus fala o seguinte: ó Pedro, faz o seguinte, vai lá, vai no mar, lança o anzol. Pedro era pescador de pescar com redes, mas Jesus falou: vai lá com um anzolzinho, pesca um peixinho lá, tira dentro da boca do peixe, vai ter 2 moedas. Vai lá e paga o teu imposto e paga o meu também. Aproveita e já paga o meu. Querido, como isso? Como? Explica. Jesus estava ensinando para Pedro que não existe limites. Não existe limites para aqueles que acessam os tesouros do reino dos céus na terra. Jesus sabia qual era a chave que acionava, querido, as riquezas celestiais. Ele sabia como abrir as portas dos céus na hora que ele precisava. Um outro exemplo, Jesus estava com os discípulos, eles estavam caminhando já, uma multidão atrás deles o dia todo, quando estava a tarde, como diz um cliente meu, a tarde derradeira, né? Estava chegando já o final do dia, e os discípulos ali preocupados: mestre, vamos pedir para esse povo ir para suas casas, ir para algum lugar, porque nós estamos distantes, esse povo não tem o que comer, como é que nós vamos fazer com essa multidão? Eles preocupados. Jesus falou: ei, dê a eles vocês de comer. Por que vocês vêm pedir para mim? Vocês não sabem qual chave vocês têm que usar? Dê vocês a eles de comer. Então, eles não sabiam o que fazer. Jesus estava só experimentando eles. E Jesus vai e revela a eles como abrir a chave. Jesus pega os 5 pães, os 2 peixes e alimenta uma multidão de mais de 5.000 homens, que representa em torno de 12 a 15 mil pessoas, porque tinha crianças e tinha as mulheres. Você pode imaginar isso? Como Jesus fez isso? Ah, Renato, Jesus era Deus, ele era todo poderoso, ele estava mostrando o poder dele. Não, irmãos, Jesus estava mostrando a ele qual era o padrão da igreja, qual era o padrão que a igreja tinha que caminhar, qual era a realidade do novo reino. Jesus veio, o povo judeu estava esperando que o Messias viesse sentado sobre um cavalo branco, viesse como um rei, viesse como uma autoridade política, para estabelecer um governo naqueles dias. Mas Jesus veio apenas como um servo sofredor. Mas Jesus vem e destrói todas as bases da sociedade da época, da sociedade romana, judaica. Jesus destrói toda a base da religião daqueles dias e inverte os valores.
Jesus, ele simplesmente pega o reino que estava ali e coloca ele de ponta cabeça, porque Jesus começa a dizer o seguinte: ei, o maior é o que serve. Quer ser rico? O rico, né, é aquele que dá. O rico se transforma em pobre, e assim é no reino de Deus. O fraco é forte, e assim por diante. Jesus, ele vem e destrói todos os valores humanistas, os valores da religião, da política naqueles dias. Então Jesus, ele vai mostrando qual era o padrão para que a igreja caminhasse naqueles dias. Você está me acompanhando? Está conseguindo entender? Se estiver difícil, levanta a plaquinha aí dos universitários aí. Queridos, Jesus veio para pregar o evangelho do reino. Jesus não veio para morrer numa cruz. Sabia que Jesus não veio para morrer numa cruz? Jesus não veio para derramar o sangue dele. Isso foi só o meio. Jesus veio para trazer de volta o reino de Deus. Amém. Por que Jesus veio? Para trazer de volta o reino de Deus. Aleluia. Sim, através da sua morte, do seu sangue que foi derramado na cruz, ele trouxe de volta isso. Ele estabeleceu isso novamente. Mas não foi, Jesus não veio para isso. Isso não é o fim, isso é só o meio. Jesus veio para trazer de volta a cultura dos céus. Essas não são as boas novas do Evangelho. Vamos ler comigo aqui Marcos, capítulo 1, Marcos 1, versículo 14 e 15, por favor. Amém. A palavra de Deus diz assim: ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Faz o seguinte, Eli, volta ali para mim, pode colocar NV aí para mim, por favor. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. Diga comigo, o tempo é chegado. O tempo é chegado. Jesus estava falando no passado, no presente ou no futuro? Presente. O tempo é chegado. Ou seja, nós estamos falando de 2018 anos atrás, pelo menos. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas notícias, nas boas novas. Querido, as boas novas, como eu estava falando, não é o Calvário. As boas novas não é o sangue. As boas novas não são as celebrações. As boas novas não é a salvação da minha alma, da sua alma. As boas novas não é morrer e ir com Jesus morar no céu. As boas novas que Jesus estava dizendo que tinha chego era: o reino de Deus chegou. Essas eram as boas novas. O reino de Deus chegou. Amém? Então Jesus, ele se você puder deixar projetado ali, por favor. Pode colocar o próximo, esse versículo mesmo, pode deixar aí. Essa palavra aqui, arrependam-se. Arrependam-se. Arrependam-se e creiam nas boas novas. A palavra arrependimento aqui é a palavra grega usada para metanoio, ou metanoia, como alguns dizem. Metanoia significa mudança de mente, renovação da mente. Ou seja, Jesus está falando o seguinte: para que você entre no reino de Deus, para que você viva as boas novas do reino de Deus, você precisa de arrepender-se. Você precisa se arrepender. Você precisa mudar a sua mente. Você precisa mudar a sua cultura. Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Por isso que eu falei no início que a nossa sociedade moderna, pós-moderna,
ela foi destruindo com muitas coisas ligadas à questão de reino. E hoje vivemos uma democracia, é difícil para a gente entender isso. Queridos, se você não entender o que é o reino de Deus, você jamais vai conseguir desfrutar do reino de Deus. Por quê? Porque você só consegue desfrutar daquilo que você entende. Não tem como desfrutar. Eu posso querer desfrutar de muitas coisas, mas se eu não entender como de fato funciona, eu não tenho como desfrutar. É a mesma coisa se você tem muito dinheiro e você quer comprar um carro, uma Ferrari, você vai e compra uma Ferrari. Só que você não sabe dirigir. Você vai desfrutar, o máximo é sentar, mas só que você não vai pisar no acelerador, sentir o ronco do motor, né? Sair fritando pneu, né? Ir no autódromo e fazer. Querido, você não vai desfrutar do carro, do poder, da potência daquele carro, ainda que você tenha dinheiro para comprar. Você só desfruta daquilo que você entende. Então essa é a primeira frase de Jesus, é a primeira mensagem de Jesus. Ele falou: ei, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Não vai chegar, chegou. É chegar a vós o reino de Deus. Arrependam-se, mudem a mentalidade de vocês, senão vocês não conseguirão viver as boas novas do reino de Deus. Nossa, pastor, achei que as boas novas era eu morrer para o céu. Achei que as boas novas era eu aprender da Bíblia, aprender como dar dízimo, oferta, era eu aprender como discipular, era eu aprender como fazer discípulos. Querido, tudo isso é um processo na formação da sua vida com Deus, do seu caminhar com Deus. A Bíblia chama isso de boas obras. Mas isso não é, só isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é muito maior, muito mais profundo do que tudo isso. Aleluia. Você está me entendendo? Glória a Deus. Vamos comigo para a gente entender um pouco mais o que é o reino de Deus. Gênesis 1, 26. Abra a sua Bíblia comigo. Gênesis 1, 26. Pastor, mas eu tenho que me arrepender, então, Jesus falou para me arrepender, eu tenho que me arrepender do quê? Da cachaça que eu estou tomando, ou da cerveja que eu tomo final de semana, ou do cigarro que eu fumo escondido, ou daqueles vídeos que eu ando assistindo na internet, daquelas mentiras que eu ando contando para o meu patrão. É disso que eu tenho que me arrepender? Com certeza, também. Mas esse arrependimento vai muito além disso, filho. É aqui dentro. E nós vamos falar sobre isso, eu acredito que você vai entender melhor o que eu quero dizer com arrepender-se. Olha o que a palavra de Deus diz. Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine. Diga comigo, domine. Domine. De novo, domine. Domine. Olha para a pessoa do teu lado e fala: domine. Domine. Não é para dominar a tua esposa, o teu esposo. Domine. Domine sobre o quê? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Queridos, esse aqui foi o primeiro mandato que Deus deu ao homem. Deus falou para o homem: domine, dominar. Uma das traduções dessa palavra domínio significa mamlakah. Mamlakah no hebraico significa reino, significa reinado, significa soberania, poder real. Essa palavra mamlakah significa reino. Diga comigo, reino. Então Deus falou o seguinte para o homem: eu criei você para que você reine. Eu criei você para reinar, para dominar sobre todas as coisas. Só que nós sabemos, querido, o que aconteceu. O homem perdeu o seu domínio, o homem perdeu o governo, o homem perdeu o reino, o homem não perdeu o céu, o homem não perdeu a salvação. Sabia? O homem perdeu o reino. Como é que Adão ia perder o que ele nunca teve? Adão não ia perder o céu, porque Deus não criou Adão no céu. Deus criou Adão para governar sobre a terra. Deus deu a terra para Adão governar, e não o céu. É a terra que era de Adão e Eva.
E eles perderam o domínio, o reino. Eles perderam o governo de Deus. O que Deus queria com esse domínio? Que Adão e Eva reproduzissem o que existe no céu, na terra. O mesmo padrão, a mesma cultura que existe nos céus, sobre a terra. A mesma coisa, o mesmo governo, a mesma característica, a mesma natureza, as mesmas evidências. Amém? Amém. Por isso que as chaves do reino são chaves de governo. E Deus, Ele nos entregou, Ele entregou essa chave ao homem. Só que quando Adão e Eva perdem essa chave, quando eles desobedecem a Deus, o que eles fazem com essas chaves? Eles entregam essas chaves nas mãos de quem? De Satanás. Deus coloca as chaves, Adão entrega as chaves do reino, as chaves do governo, as chaves da autoridade nas mãos de Satanás. E Satanás então toma essas chaves porque ele sabe do poder que existe nessas chaves. E ele começa então a usurpar daquilo que não é de direito dele. Porque foi dado a ele uma legalidade, foi dado a ele o domínio que Deus tinha dado ao homem. E o homem passou por gerações, por milênios, tentando novamente conquistar isso. Porém, infelizmente, não foi possível. E graças a Deus que Deus tinha preparado algo muito superior a nosso respeito. Jesus veio. E quando Jesus morre numa cruz, Jesus derrama o seu sangue, Jesus ressuscita. Jesus falou assim: ei, eu vim para devolver para vocês o reino de Deus de novo. Eu vim para devolver para vocês as chaves da morte e do inferno. Eu vim para devolver para vocês de novo as chaves para que vocês possam voltar a dominar, para que vocês possam voltar a governar sobre todas as coisas. Jesus arrancou das mãos de Satanás a autoridade que Adão e Eva havia dado para eles. E Jesus então devolve as chaves nas mãos da igreja. Por isso que Jesus deu a revelação a Pedro e falou assim: Pedro, você é Pedro, você é pedra, mas sobre esta pedra, eu, Jesus, eu edificarei a minha igreja. E eu vou te dar as chaves. Eu vou entregar para você as chaves. A chave é a igreja. Eu vou entregar para a igreja as chaves para que a igreja possa governar na terra e no céu. Queridos, Jesus falou que com essas chaves nós podemos ligar. E tudo que nós ligarmos na terra será ligado aonde? No céu. E tudo que nós desligarmos na terra será desligado aonde? No céu. Então eu posso governar onde? Na terra e nos céus. Você está conseguindo entender? Amém. Não durma. Se teu irmão estiver dormindo aí, dá uma cutucada nele. Por isso Jesus ele foi tão enfático a dizer para os seus discípulos que eles deveriam buscar em primeiro lugar o quê? O domínio, o governo soberano, o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas, jovem, serão acrescentadas. Todas as demais coisas. A única coisa que vocês têm que se preocupar, igreja, Jesus estava falando, é com o meu reino. É com o reino de Deus e a sua justiça. Deixa o resto para o back. Deixa o resto que eu vou prover. Deixa o resto que eu vou fazer. Deixa o resto para o paizão aqui. Fica tranquilo, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã você não sabe o que vai acontecer. Basta cada dia o seu próprio mal. Deixa que eu vou resolver a sua parada. Busque em primeiro lugar o reino. Busque o reino. Busque o reino, arrependa-se para viver as boas novas do reino. Arrependa-se, muda a sua mente, mude a sua mente, mude a sua mente, mude a sua cultura, mude a sua forma de pensar. Porque senão, queridos, nós vamos viver eternamente sentados na sala de estar, com uma TV de 80 polegadas, assistindo as melhores pregações, os melhores pastores, as melhores bandas, né? As melhores ministrações, mas nunca vamos viver efetivamente o reino de Deus. Glória a Deus por isso? Amém. Sim. Amém. Vamos continuar aqui. Então o reino de Deus, ele requer, para que eu possa entender o reino de Deus, ele requer uma metanoia, ele requer uma mudança de mente, uma mudança. Eu preciso renovar, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu preciso entender que o reino foi me entregue. O que
que Jesus me entregou não foi apenas o título de membro da igreja Avivamento. Jesus não me entregou apenas o título de pastor. Jesus não me entregou apenas o título de discipulador. Jesus me entregou um reino. Jesus me entregou um reino. Jesus me entregou um reino. Acho que eu tenho que repetir isso para mim mesmo. Jesus me entregou um reino. Jesus me entregou um reino. Jesus me entregou um reino. Até eu me convencer disso. Até eu entender isso, queridos. Amém? A segunda coisa que é bem interessante a gente entender é que o reino ele responde ao problema número 1 do homem. Deixa eu tomar uma água aqui, porque minha garganta ela seca rápido. O reino de Deus responde ao problema número 1 do homem. E qual é o problema número 1 do homem? Qual é? Tem tantos problemas, né? Tantos problemas. Qual é o problema número 1 do homem? A sogra. Acho que é sogra mesmo. O problema número 1 do homem é que o homem não controla as circunstâncias. Não é verdade? Nós não temos poder sobre as circunstâncias. Esse é o maior problema que nós enfrentamos como seres humanos terráqueos, pó que nós somos. Nós não temos poder sobre as circunstâncias. Quando você está numa situação de enfermidade, descobre, por exemplo, que alguém na sua família, um ente querido, um filho, um pai, uma mãe, ou talvez você mesmo foi acometido de uma doença grave, de um câncer, a tendência é o seu chão desabar diante de você, o seu mundo desabar, porque você perde o controle sobre as circunstâncias. Quando você fica desempregado e com um monte de contas para pagar, o que acontece? Vem o desespero porque você não sabe como controlar essas circunstâncias. Quando o seu casamento está ruindo, o seu casamento está de mal a pior, você não sabe mais o que fazer para melhorar. O que acontece? Você perde o controle sobre as circunstâncias. E tantos outros exemplos nós poderíamos dar aqui. Mas, querido, o reino de Deus responde ao problema número 1 do homem. Sabia disso? Porque o reino de Deus dá ao homem o poder, o domínio. O domínio! Para que eu e você possamos controlar sobre as circunstâncias. Nós temos domínio, querido. Poder para controlar sobre as circunstâncias, sobre todas as coisas. Agora você está dizendo que a gente virou mandrake agora, então, pastor. Viramos Jiraya gospel agora, né? Queridos, justamente é isso aí. Nós viramos o Jiraya gospel. De Deus. Queridos, se a gente soubesse o poder que Jesus nos conferiu, se a gente soubesse, e eu creio que esse é o propósito dessa casa, dessa igreja, é trazer o reino de Deus sobre essa região, é trazer o reino de Deus sobre esta cidade, sobre esta nação, é formar filhos e filhas, é gerar filhos e filhas neste lugar, que compreendam a dimensão de quem eles são em Deus, o que estão fazendo sobre a terra, e que venham de fato viver acima das circunstâncias, que não venham ser lançados de um lado para o outro, por ventos, por circunstâncias da vida, mas que venham viver uma vida inabalável diante do Senhor. Queridos, o que eu estou dizendo aqui não vai eximir eu e você dos problemas diários que nós enfrentamos. Não vai eximir eu e você de termos que acordar pela manhã, pegar o nosso carro, o ônibus e ir trabalhar, chegar no horário do trabalho. Não vai nos eximir de pagar as contas, pagar os boletão que estão lá para vencer. Não vai nos eximir das responsabilidades como pais e mães, não é verdade? Mas vai nos dar o domínio, vai nos dar o controle. Não seremos mais controlados, não seremos mais abatidos, não seremos mais levados para um lado para o outro, agitados por todo o vento de doutrina. Vamos caminhar que está ficando bom. O reino dá poder às circunstâncias. Eu vos darei as chaves. Projeta para mim de novo Mateus 16, 19, por favor, Hélio. Mateus 16, 19.
E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você, ou melhor, deixa eu voltar aqui. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e não para o reino dos céus. Tem diferença, não tem? Eu te darei a chave. Papai vai te dar a chave do reino dele, e não para o reino dele. Para, nós estamos falando de salvação. Se o propósito de Deus, irmãos, fosse salvar a mim e você, quando eu e você aceitamos a Jesus, o que tinha acontecido? Na mesma hora a gente ia cair fulminado. Se Deus quisesse que eu e você fôssemos morar no meio do céu, nós já tínhamos partido daqui há tempos. Eu já tinha partido daqui há uns 23 anos quando aceitei Jesus na minha adolescência. Você também. Quem aceitou Jesus por esses dias aí já não estava mais, já tinha cantado, já tinha no teu velório já. Não é verdade? O propósito de Deus nunca foi, querido, que eu e você fôssemos morar com Ele nos céus. Isso é a religião que inventou. É a religião. Desculpa, é a religião. O propósito de Deus foi que nós trouxéssemos a cultura do seu reino sobre a terra. Que nós aqui na terra trouxéssemos os céus sobre a terra. Por isso que Jesus, quando ensina aos seus discípulos sobre a oração do Pai Nosso, Jesus disse: ó, quando vocês forem orar, digam assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino, Pai. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu, Pai. Nós queremos aqui na terra, não é aí, porque no céu está tudo feito, está tudo pronto. No céu o governo de Deus é soberano. O problema é aqui, porque o homem perdeu o domínio, o homem perdeu o governo, e por causa disso temos tantos problemas sobre toda a face da terra, né? Fome, nunca se produziu tanto e nunca teve tanta gente passando fome. 800 milhões de pessoas no mundo passam fome todos os dias. Cadê o reino dos céus sobre a terra? É por isso que isso tem sido resgatado, essa verdade tem sido revelada nos dias atuais sobre a igreja do Senhor Jesus. Querido, você não veio para apenas comprar uma casa, para comprar um carro novo, para trocar de carro, para fazer boas viagens. Você não veio apenas para poder curtir a vida, para casar, para ter filhos. Tudo isso é um processo, tudo isso é bênção, tudo isso faz parte, não tem nada de errado, é de Deus, é bênção. Mas você foi criado, e eu fui criado, nós fomos criados e colocados sobre essa terra para trazer o reino, o governo do Pai, de Deus, sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Dê uma aplauso a Jesus. Aleluia. Todas as religiões são iguais, todas, inclusive o cristianismo. Inclusive o cristianismo. Calma, as pedras que você está no bolso aí, segura, não vai tirar a pedra. Todas as religiões são iguais no sentido de que todas elas procuram responder a respeito de poder, a respeito da vida após a morte, a respeito das circunstâncias da vida, não é verdade? Todas procuram trazer um alento para nós. Todas procuram, de alguma maneira, deixar eu e você à vontade no nosso desconforto. Todas as religiões prometem ao homem a capacidade de controlar a vida e as circunstâncias, assim como explicar a vida após a morte. Todas afirmam possuir a verdade, inclusive o cristianismo. Queridos, Jesus não deixou uma religião. Jesus nunca falou sobre o cristianismo. O cristianismo é falado só 2 vezes na Bíblia, só 2 vezes no Novo Testamento, em Atos. Jesus não deixou instituído o cristianismo uma religião oficial sobre a face da terra. O cristianismo foi criado pelo homem. Jesus deixou o reino de Deus sobre a terra. Claro, eu entendo que nós cristãos, nós denominamos aqueles cristãos aqueles que servem a Cristo. Tudo certo. Só que fizeram do cristianismo uma religião. Fizeram do cristianismo uma religião cheia de regras, cheia de dogmas, cheio de tantas coisas.
que eu não vou entrar nesse assunto, mas esse assunto tem que ser qualquer hora pregado aqui, nós temos que falar sobre isso. Nós temos, querido, nós, e eu me incluo nesse balaio, nós aqui, Avivamento, nós temos muitos dogmas, nós temos muitos misticismos, mas esse é um outro assunto. Não vim trazer condenação, o que eu vim trazer foi a mensagem do reino de Deus. Mas nós vamos crescer nesse entendimento, nós vamos avançar. Projeta para mim Mateus 9, 18 ao 26, por favor, Hélio. Desculpa fazer você abrir tanta Bíblia, mas a gente precisa, né? Aqui é o lugar, aqui a gente precisa fazer as folhinhas, fazer as folhinhas pegar fogo ali, querido. Amém? Vamos ler comigo. Mateus 9, do 18 ao 26, diz assim: falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, vírgula. Jesus estava falando, chegou um dirigente da sinagoga. Esse dirigente da sinagoga fala de uma autoridade religiosa. Amém? Religião, fala da religião. Seguindo, ele ajoelhou-se diante de Jesus e disse: a minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Segura um pouquinho ali. A religião perdeu o controle. A religião perdeu o controle sobre uma circunstância. A religião não sabia o que fazer. Não é verdade? Se a religião tivesse a resposta, ele não iria atrás de Jesus. Não é verdade? Então, a religião, ela não consegue explicar fatores que saem do controle do homem. Ela até tenta, mas não consegue. A religião perdeu o controle e a religião foi buscar em Jesus a resposta. Jesus levantou-se, não falou nada. Jesus se levantou e foi. Com ele também os seus discípulos seguindo Jesus. Nisso, uma mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Segura aí. Mulher, na Bíblia fala de igreja. Uma igreja que estava há 12 anos padecendo de um fluxo sanguíneo. E nós sabemos que sangue na palavra de Deus fala de vida. A igreja estava perdendo a sua vida estava indo, ela já não tinha mais recursos, ela já tinha dado todo o seu recurso financeiro, o seu recurso de tempo, o seu recurso de forças, todo o seu investimento na igreja, na religião. Quantos de nós aqui já temos a nossa vida e já trabalhamos muito pela religião, correndo, e faz isso, faz aquilo, outro, para lá e para cá, e vai, e vamos perdendo a vida, o tempo vai passando, e a vida não sai do lugar, o problema permanece o mesmo. Há 12 anos eu estou com esse problema, e a religião não consegue resolver esse problema. Só que em contrapartida, a religião o chefe da sinagoga tinha uma filha que tinha morrido. Ele tinha perdido o poder sobre aquela circunstância, e Jesus estava indo lá. Vamos seguir aqui. Nisso, né? Então, seguindo, pois dizia a si mesma, a mulher dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. O que a igreja precisa fazer? Se eu tão somente tocar no manto de Jesus. Mas eu não preciso, pastor, fazer aqueles jejuns intermináveis. Eu não preciso, pastor, trazer aquele dízimo, aquela oferta bem gorda. Pastor, eu não preciso fazer aquelas campanhas. Pastor, eu não preciso fazer aqueles dogmas, aquelas coisas. Se eu tão somente tocar na borda do seu manto. É o que a igreja precisa, querido. Tocar, chegar e se aproximar do Mestre, aos pés dele, e tocar na borda do seu manto. A igreja não precisa de mais nada. A igreja não precisa da religião para dizer o que ela tem que fazer e o que ela não tem que fazer. A igreja não precisa da religião para dizer aonde ela pode atuar, onde ela não pode. A religião diz: vocês não podem atuar na política. Jesus falou assim: vocês podem atuar na política, sim. Porque um dos significados da palavra igreja do grego é eclésia. E um dos significados da palavra da eclésia, sabe o que é? A religião, ela só levou para a igreja. Eclésia igual igreja. Mas se você buscar mais a fundo,
o principal significado da palavra eclésia é poder político. Jesus veio para trazer e instaurar um poder político, e não apenas uma igreja para a gente ficar louvando, celebrando, adorar o Senhor, Cristo para cima lá, e agora para cá, levanta a mão, e para o alto, e amém. Queridos, isso tudo faremos se o Senhor assim nos permitir, e não é pecado, não é nada de errado, glória a Deus por isso. Agora, o que a igreja está fazendo com esse poder, com essa chave, é outra coisa. Vamos seguir aqui, senão eu vou sair do caminho aqui, não posso sair. Ou nós estamos gastando a nossa vida para servir a religião, ou como uma igreja imatura deitada num sono profundo. Quando Jesus chega, vamos lá, seguindo aqui, antes que eu saia do tema aqui. Próximo versículo. Não, aqui mesmo, né? Voltando-se Jesus e viu-a e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. A sua fé a curou, e desde aquele instante a mulher ficou curada. Seguindo. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga, lá da religião, ele viu os flautistas e a multidão agitada. Disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Aqui fala de uma igreja infantilizada, uma igreja que está dormindo. Existe uma igreja que está trabalhando na religião e deixando a sua vida embora, e não consegue acessar as chaves e as portas do reino de Deus, não consegue viver uma vida próspera em Deus. E existe uma igreja infantilizada, uma igreja que está num sono profundo e que precisa ser despertada pelo Mestre. E todos começaram a rir dele. Seguindo, 25. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Amém? Queridos, é isso que Jesus quer fazer conosco. Se você está correndo só atrás de fazer, é hora de você parar. E é hora de você procurar se arrepender, mudar a sua mente, ter uma verdadeira metanoia. O que Deus quer de mim? Deus quer que eu governe? Deus me deu um reino? O Pai me deu um reino, o Pai me deu um governo, o Pai me deu acesso a esse reino. Então eu preciso entender mais desse reino. Agora, se você está num sono, se você está dormindo, diante de tantas realidades, diante da realidade que eu estou falando nessa noite, que Deus te deu, te confiou um reino, se você está dormindo, se você vai sair daqui e não vai fazer nada com essa palavra que eu estou falando para você nessa noite, isso demonstra que você está num sono profundo, meu irmão. Essa palavra ela tem que mexer conosco, ela tem mexendo comigo a semana inteira. Estou nem dormindo direito para essa palavra. O dia inteiro, mexendo, o dia inteiro, Deus falando o dia inteiro. Porque está em efervescência dentro de mim. Deus está ministrando isso poderosamente dentro do meu coração. Glória a Deus por isso. Você está me entendendo? Está entendendo para onde é que a gente está indo? O que Deus está querendo dizer para nós? Vamos aqui para o último ponto. Só para dar um exemplo para você. Eu estou falando aqui do poder, que a religião não tem poder sobre as circunstâncias, mas o reino nos dá a resposta às circunstâncias, o domínio sobre as circunstâncias, correto? Vocês estão lembrados daquela passagem que Jesus estava num barco com seus discípulos? E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo na proa ali do barco. E os discípulos estavam ali, lutando de um lado, correndo de um lado para o outro no barco, porque veio sobre eles uma grande tempestade, as ondas agitadas e o vento levando o barco de um lado para o outro, as ondas levando, e os discípulos: nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E Jesus dormindo, irmãos. Queridos, é isso que a gente tem que entender. Ele sabia quem ele era, ele sabia as chaves que ele tinha que acessar naquele momento. Ali mostra o retrato da nossa alma e o retrato do nosso espírito. A alma fala dos discípulos correndo agitado: eu tenho que pagar conta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, e meta para bater, e filho na escola, e não sei o que, e tal. Calma. Essa é a alma agitada que não quer ouvir, que não quer parar para ouvir Deus, não quer parar para orar, não quer parar para ler a palavra de Deus, entender o que Deus quer. Essa é a alma agitada que não para diante do Senhor. Mas Jesus vem e mostra, revela o padrão, querido, quando tudo está agitado. O padrão, quando você acha que vai morrer, o padrão é você dormir, é descansar em mim. O
padrão é você pegar a chave e acessar, porque você tem o controle sobre as circunstâncias que estão à sua volta. Você está entendendo? Você tem o controle, você tem a chave para abrir, para ligar e desligar. Jesus se levanta, os discípulos acordam, ele: mestre, você não se importa que a gente vai morrer? Calma-te, vento, calma-te, tempestade. Pronto, resolveu, e eles seguiram em grande bonança. Resolvido. O Espírito tem que governar, e não a alma. O Espírito, irmão. O Espírito tem que dizer para você. O Espírito. Quando você ficar ouvindo a sua alma, os seus sentimentos, as suas emoções, qualquer notícia ruim vai te abalar. Qualquer notícia, quando você vê o teu olerite, vai te abalar. Acalma-te. Calma-te. Use as chaves que vai abrir a prosperidade sobre a tua vida. Pastor, fala rapidinho, já foi, eu vou voltar para você, já foi. Fala a chave da prosperidade, fala. Irmão, o reino de Deus não é uma receita para resolver os nossos problemas. As chaves não são uma receita para resolver os meus e os seus problemas. As chaves falam de governo. Vai muito além de resolver os nossos pequeninos problemas. Fala de governo, de reino, de autoridade. Amém? Amém? Glória a Deus. E por último, qual é então o segredo, pastor? Qual é então o truque, a mágica? Como é que eu faço? Shazam, o que eu faço, pastor? O segredo é você conhecer as chaves e quais portas essas chaves abrem. Então nós vamos entrar aqui um pouquinho nesse assunto aqui. Eu sei que eu já estou com o horário um pouco avançado. Vocês me dão pelo menos mais uns 10 minutos. No máximo 10. Sim? Sim, amém? Vamos lá. O segredo não é possuir as chaves, mas ter o conhecimento, saber para que as chaves servem, como utilizá-las. Vamos aqui comigo lá, Lucas 8:10. Lucas 8:10. Ele disse, Jesus disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Diga comigo: mistérios. Mistérios. E você não precisa chamar o Mr. M para revelar. A geração nova nem vai saber o que é isso, né? Mr. M. Mas você precisa chamar o Mr. M para revelar os mistérios. Querido, a vocês, a nós, a igreja, foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Você precisa conhecer os mistérios que estão nesse molho de chaves chamado Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Se você usa pouco esse molho, se você conhece pouco os princípios, se você conhece pouco quais chaves que estão nesse molho, você precisa se dedicar mais. Embora sabemos que a religião conhece a Bíblia de cor e salteado, mas eu não estou falando apenas de um conhecimento intelectual, porque tem gente que está cheia de conhecimento intelectual, tem conhecimento da Bíblia, tem conhecimento. Se a gente pegar os judeus, a maioria deles conhece qual o Corão, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, de cor e salteado, e eles aprendem isso até os 12 anos de idade. Mas isso não significa que eles têm as chaves do reino. Amém? Esse conhecimento é um conhecimento revelado. Você lembra de Pedro que Jesus falou assim: não foi a carne e nem o sangue que te revelou, Pedro? Foi o meu Pai que está nos céus. Vocês estão lembrados? É desse tipo de conhecimento que nós precisamos, é de um conhecimento revelado, é um conhecimento no Espírito. Amém? As chaves, elas, como eu disse, não são receitas prontas para que a gente possa resolver os nossos problemas. Vamos abrir comigo, vamos andar mais um pouquinho. Eu tenho que usar bastante a Bíblia, desculpe, mas nós temos que fazer isso. Mateus 13, do 16 ao 23, vamos comigo lá. Você vai entender o porquê que você precisa conhecer a palavra de Deus. Ou melhor, porquê que você precisa conhecer o reino de Deus. Jesus falando: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade,
Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Muitos profetas e justos desejaram ver, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Seguindo. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Jesus vai explicar para eles o que significava a parábola do semeador. Quando alguém vem e ouve a mensagem do reino. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende. E não a entende. O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Está entendendo por que nós temos que ouvir a mensagem do reino? Não simplesmente a mensagem do pastor. É a mensagem do reino que você tem que entender. É a metanoia que nós temos que ter. Se nós não entendemos a mensagem, a essência do reino, que foi nos devolvido, as chaves que foram nos entregues de volta do domínio soberano de Deus, nós não vamos entender. Nós não vamos entender a parábola. Jesus falou assim: o maligno vai vir e roubar essa mensagem. Ele vai vir e arrancar do seu coração. Amém? Eu não vou seguir aqui, mas leia depois essa parábola na sua casa. Mateus 13, 16 a 23. Leia essa parábola e você vai entender a importância de você não apenas ter um conhecimento intelectual, mas você procurar entender a essência do que é o reino de Deus, que é a essência da mensagem de Jesus. É por isso que ele veio, para nos mostrar qual era o padrão que se vive no reino de Deus. Essa era a essência. Jesus só estava mostrando para os discípulos: o padrão do reino é assim, é assim que se faz. É assim que está com problema financeiro, é assim que faz. É essa chave que abre. Essa chave que abre aqui esse problema aqui no casamento. Essa chave aqui que você vai abrir o problema aqui nessa outra área com os filhos. Essa chave que você vai usar para abrir essa outra área aqui no ministério. Essa outra chave que você vai desencadear aquele outro problema que você está passando. Essa chave aqui você vai trazer o governo. Essa chave aqui você vai fazer tal coisa. E você pode notar, queridos, que não é apenas uma porta. Quando você entra por uma porta no reino de Deus, existem outras portas. E Deus vai intervindo nas suas mãos à medida que você vai se dedicando, à medida que você vai buscando, à medida que você tem interesse, à medida que você está batendo na porta, à medida que você bate e bate e bate até você ser atendido. Deus vai te dando novas chaves. Ele vai te dando novas chaves, e você vai acessando novas salas, novos cômodos, e vai descobrindo coisas novas, e coisas novas, e coisas novas. O inverso também é o contrário. O reino das trevas também tem chaves, e o reino das trevas também tem portas. Porque é um reino. Um reino tem leis, um reino tem governo. O governo do reino das trevas é Satanás. Comece a pecar, comece a cometer pecados um atrás do outro, comece a deixar de honrar com a sua palavra, comece a contar mentira torta à direita, comece a abrir portas. Você vai entrando por portas. O diabo vai estar dizendo: mas dele é mais fácil, está bem facinho, porque a Bíblia diz que a porta que leva à perdição é larga, a porta que leva ao reino é mais estreita. A porta que leva para onde mesmo, pastor? Ao reino de Deus. Não, mas é o céu que está falando? Agora, o reino de Deus é chegado a vós, hoje, agora, now. Nossa, usei todo o inglês agora. Querido, agora é o reino de Deus. Amém? Os religiosos tinham conhecimento, mas não tinham a autoridade que Jesus tinha. Vamos lá, autoridade. Nós possuímos autoridade sobre o lugar de onde temos as chaves, não é verdade? Eu já vou finalizar. Com a chave você pode ligar e desligar. A Bíblia diz: Jesus falou: com essa chave, Pedro, que eu vou dar para a igreja, vocês vão poder ligar e desligar. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. O que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Correto? Se você for pegar o significado dessa palavra ligar, é o mesmo que trancar. Opa, tem um segredo aqui. Nós estamos falando de conhecimento, de mistérios, de segredos, correto? Tem um segredo aqui. E a palavra desligar fala de destrancar. Ou eu tranco
ou eu destranco, ou eu abro, ou eu fecho, ou eu ligo, ou eu desligo. Só para vocês entenderem, Mateus 18, do 1 ao 4, coloca para mim lá, Mateus 18, do 1 ao 4. Vamos aprender aqui a abrir 3 portas. Vocês querem aprender a abrir 3 portas? Sim? Querem 3 chaves? Eu vou dar 3 chaves para vocês abrirem 3 portas. Eu não, Jesus, né? Ele já deu para nós. Olha aqui o que diz. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Estava tendo uma rixinha, uma briguinha. Quem é o maior, Jesus? Quem é o maior no reino dos céus? Sério. Próximo. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão aonde? Queridos, entrar! O propósito da chave é que você acesse, que você entre. Entrar aonde? No reino! Se eu quero me tornar grande, eu preciso ser servo, eu preciso ser como uma criança. É assim que eu abro a porta da unidade, através da chave chamada humildade. Jesus vai dizer, vou dar uma chave para vocês aqui. Se chama humildade. Se vocês se tornarem como uma criança, vocês vão acessar essa porta e vocês vão entrar no reino de Deus através dessa porta. Vamos para o próxima porta. Mateus, aí mesmo, 18, capítulo 18, versículo 18. Perdão, capítulo 18, versículo 15 ao 19. Próxima porta. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Próximo. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Não é crente esse cara, não quer se converter. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Jesus está usando de novo o mesmo texto que ele deu para Pedro, ele está usando aqui a respeito do perdão. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado aonde? No céu. Esse é o 18, né? Próximo versículo aí. Também lhes digo: se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Irmãos, o que destrava a porta talvez da discórdia, talvez entre irmãos, talvez na sua casa, na sua empresa, é a chave chamada perdão. Se você ligar, se você abrir essa porta, entrar por essa porta, você vai ter os benefícios dessa chave, os benefícios que Deus está dizendo ali. Você com essa chave tem o poder de ligar ou desligar, de abrir ou fechar as portas. Se você resolver fechar a porta, vai ser fechado no céu. Se você resolver abrir a porta, vai ser aberto no céu. Depois não reclame. Se as coisas não estão dando certo, é você que resolveu ligar e desligar na terra, através do perdão ou da falta dele. E o próximo agora, Lucas 11, do 5 ao 8. Bom, Lucas 11, do 5 ao 8, a última porta aqui. Então lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada. A porta já está fechada e os meus filhos eu e meus filhos já estamos todos deitados. Não posso me levantar e dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo
finalizar, que chave é essa? Oração. Oração, irmão. Oração. Bata, insista. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta, se abre. Querido, oração. Todo mundo comigo. Oração. É isso que nós precisamos. Bata, insista. Ei, abra para mim essa porta. Abra para mim, eu preciso desse pão. Eu preciso da sua ajuda. Eu vou levantar e vou dar o Pai está falando. Por causa da sua importunação, eu vou fazer. Por causa da sua persistência, eu vou fazer. Não é ficar ali uma vez só e desistir. Persista, irmão. Amém? Queridos, e eu concluo dizendo: Deus quer nos entregar as chaves nessa noite. Mas nós não podemos buscar as chaves para sair dos nossos problemas, simplesmente. Talvez você está rodeado de problemas, mas essas chaves vão te ajudar sim a sair de todos eles. Eu tenho certeza disso. Mas o âmago, o principal é entender o reino de Deus. Essa é a boa nova de Jesus. Essa é a boa notícia que hoje o Senhor está trazendo sobre a tua vida, querido. Jesus está dizendo nessa noite para você: